Amém, irmãos? Graça e a paz. Glória a Deus. Amém, os irmãos estão felizes. Graças a Deus por nós estarmos aqui mais um dia, adorando o Senhor, na presença dos irmãos. Estamos aqui também por causa dos irmãos, né? Amamos a igreja. E nos sentimos privilegiados por estar na casa do Senhor. Deus colocou um texto em meu coração que eu queria falar um pouco hoje. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao 10. Glória a Deus. Hoje o irmão Círio está de aniversário, Cris também. Faz assim, Cris. O pessoal não te conhece aqui, o Cris é um amigo nosso, querido. Também está fazendo aniversário hoje. Cris, 28 anos e o Círio, 50 e... quanto? Não. 37, né? Minha idade. Círio é um irmão querido. Não sei se vocês já cumprimentaram ele, já deram um beijo no Círio. Pode dar beijo? Não pode dar beijo, não pode dar beijo, né? Não pode, né? Círio é um irmão abençoado, um amigo que Deus colocou no nosso coração, presenteou, né? Círio é um presente, não é? Vocês não acham? Círio é um presente nessa igreja. Deus abençoe a vida de vocês dois, amém? Meu desejo de verdade é que, muito acima que dos sonhos que a gente tem, que vocês tenham, que Deus forge o caráter dele na sua vida, na vida de vocês dois. Que Jesus Cristo seja estampado na vida do Cris e na vida do Círio. Essa é a maior bênção que um homem pode ter nessa vida. Amém? Onde é que está o pastor que eu não estou vendo, pastor Fernando? Está lá escondido lá atrás? Amém, irmãos? Os irmãos acharam Lucas 19, verso 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Verso 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Você pode fechar os teus olhos? Vamos orar nesse instante. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós carecemos da revelação da Tua Palavra e precisamos que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor tem. Existe um desejo no meu coração nessa noite, que o Senhor confirme a Tua Palavra através da Tua presença. Vem nesse lugar, Deus, não por mim, não por causa de A ou B, mas porque a Tua Palavra está sendo pregada.
Eu te peço em nome de Jesus, que saiamos daqui alimentados, fortalecidos, arrependidos, transformados, Pai, pelo poder que há na palavra de Jesus, pois nós cremos nela. Assim nós oramos. Amém. E graças a Deus. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos, pessoas que eram responsáveis por parte do trabalho que Roma impunha sobre os judeus. E os judeus, principalmente os fariseus, os escribas, eles não tinham uma boa imagem a respeito dos publicanos, dos cobradores de impostos. Essa imagem, ela era, como posso dizer, eles não faziam questão de mudar ela, porque os cobradores de impostos, de certa forma, trapaceavam, roubavam, cobravam mais do que se devia. E como os judeus, os fariseus, os escribas, eles eram muito ligados à lei, achavam que aquilo lá era um grande pecado, e realmente era. Os cobradores de impostos faziam coisa errada. Que bom que no nosso tempo ninguém cobra nada errado. Isso ficou nessa época. E esse texto, irmãos, é um texto até conhecido pelas pessoas lá de fora, né? Como é que é o nome daquele cantor? O Regis Danese, né? Gravou uma música, como Zaqueu. Até os grupos de pagode gravaram lá fora, né? Na época que essa música estava estourada, a gente cantava bastante aqui na igreja. E os grupos de pagode lá fora começaram a cantar também. E eu particularmente não tenho nada contra, irmãos. Achei legal. Aí de vez em quando a gente via uns vídeos, um negócio lá, o pessoal no meio da balada lá, a história de Zaqueu sendo cantada lá no meio do fuzuê. E o pessoal conhecia essa história, conheceu por intermédio da composição desse cantor. A vida desse homem e aquilo que Jesus Cristo fez no seu coração foi conhecido até pelas pessoas que estão lá fora. A Bíblia diz que esse homem, ele não era somente um publicano, mas ele era o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos, o chefe da gangue. E Lucas faz questão de enfatizar que ele era rico. Poderia só falar assim: esse cara é o chefe do cobrador de imposto, dos cobradores de impostos. Tudo bem, mas ele faz questão de enfatizar que ele tinha muitas posses, que ele era rico. Talvez subentendendo que a riqueza, boa parte da riqueza que ele tinha adquirido, foi de forma ilícita. No verso 3, a Bíblia diz que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele estava entrando em Jericó e ia passando. Jericó servia como principal alfândega de mercadorias que entrava na Palestina, vindo do Oriente. Então, Jericó era o caminho de passagem de muitas pessoas, e Jesus estava passando por ali. Certamente a fama de Jesus Cristo já havia caído nos ouvidos de Zaqueu. Então aquele homem ouviu falar que Jesus Cristo estava passando por onde ele estava. Não foi Zaqueu que foi ao encontro de Jesus, mas Jesus veio ao encontro de Zaqueu. E ouvindo que Jesus estava passando por ali, Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Eu preciso saber quem é esse cara, eu preciso conhecer mais dele. As pessoas estão falando que ele cura, que ele ressuscita morto, que ele opera milagres. As pessoas estão dizendo que ele é o Filho de Deus. As pessoas lá estão falando que aonde ele está, as coisas acontecem. Aonde Jesus chega, o ambiente muda. Eu preciso ver quem é esse cara. Então,
diz o verso 3 que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por causa da sua pequena estatura. Pensamento do Dani, pastor Daniel: eu acredito até que talvez Zaqueu era um anão. Porque para a Bíblia enfatizar que ele era de pequena estatura, é porque esse camarada era bem pequenininho mesmo. Não era um baixinho qualquer. Zaqueu não conseguia ver no meio, nem diante das pessoas. Zaqueu tinha um problema. Quero eu entender que essa pequena estatura incomodava bastante ele. Era um problema para ele. Talvez era aquilo que mexia no ego de Zaqueu. Sabe aqueles problemas, abre aspas, que nós temos que nos colocam para baixo? Sabe aqueles defeitos que nós temos que nos colocam, sabe, inferiores às pessoas, a gente se acha inferior? Talvez Zaqueu, devido à sua pequena estatura, ele se achava inferior, mesmo sendo rico, mesmo sendo chefe. As pessoas às vezes olham para ti e falam assim: nossa, mas aquele irmão, aquela irmã é assim, nossa, olha aqui, olha, meu Deus, que qualidade, olha onde ele trabalha, olha o que ele tem, olha o que ele faz, olha como ele fala. Mas tu sabe a tua pequena estatura. Somente tu sabe aquilo que mexe contigo. Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão e por causa da sua pequena estatura. A multidão era um empecilho para que Zaqueu visse quem era Jesus. Imaginemos, irmãos, talvez 1000 pessoas. A Bíblia diz que onde Jesus estava, uma multidão se formava. Então lá 1000 pessoas de 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, talvez algumas mulheres um pouco mais baixas, 1,55 m, 1,60 m, e tinha Zaqueu de 1,30 m, 1,20 m. Jesus estava vindo lá, a multidão toda eufórica esperando Jesus Cristo, e aquele homem não conseguia ver quem Jesus era. A multidão estava atrapalhando a visão de Zaqueu. A multidão representa muitas coisas na nossa vida. A multidão continua atrapalhando a visão de muitas pessoas a Jesus Cristo. A multidão pode ser o teu trabalho, a multidão pode ser os amigos, a multidão pode ser o lazer, a multidão pode ser o lugar de descanso, a multidão pode ser o ministério. Quantos homens não conseguem mais ver o Senhor por causa do serviço? Muito ocupado, muito atarefado, tem que visitar muita gente, tem que cuidar de muitos problemas, tem que ajudar muitas pessoas, mas não consegue mais olhar para o Senhor, porque a multidão tem atrapalhado. A multidão pode ser um parente, a multidão pode ser aquilo que você mais gosta na vida, mas que tem te atrapalhado de ver o Senhor. Não era somente a multidão, mas era a pequena estatura. O Salmo de número 103, verso 14, diz que Deus, Ele conhece a nossa estrutura. E lembra-se que nós somos pó. A Bíblia fala que nós somos como barro. Nas mãos de Jesus nós somos vaso, nas mãos de Deus. Mas a nossa estrutura é barrenta, é fraca.
é limitada. A nossa estrutura e a nossa estatura em cima desse texto é pequena. Eu não sei se você se sente assim, meu querido, mas eu me sinto todos os dias. Eu olho para os meus projetos, eu olho para tudo aquilo que eu já fiz, e eu percebo a fragilidade, Giovana. Eu me sinto baixinho, eu me sinto pequeno. Talvez as pessoas olhem para a gente e falem, é rico, é chefe de publicano. Mas nós sabemos que somos pequenos. Pedro, ele teve a revelação de quem era Jesus Cristo. As pessoas, após um discurso muito duro do Senhor, começaram a abandonar Jesus Cristo. Começaram a deixar o Senhor. Aí Jesus Cristo disse para os discípulos assim, vocês também não vão me abandonar? Vocês também não vão me deixar? Pedro, pela revelação divina, disse, para onde nós iremos? Se somente tu tens a palavra de vida eterna, Jesus Cristo, tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo homem que teve a revelação de quem Jesus Cristo era, depois ele foi usado por Satanás para tentar impedir o propósito de Deus na vinda de Cristo. Nós percebemos a oscilação de um homem que tem a revelação da parte de Deus, que convicção fala que somente tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Para onde eu vou? Não tenho para onde ir. E depois ele tenta impedir o Senhor na crucificação. Esse mesmo homem andou sobre as águas. Pedro, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. E ele começa a caminhar sobre as águas. O mesmo Pedro, por medo, ele depois afunda. O mesmo Pedro que deu juras de amor a Jesus. Senhor, se for possível, morro por ti. Eu te amo, Senhor. Pedro, antes de o galo cantar 3 vezes, tu vais me negar. Tu estás me fazendo juras de amor. Hoje tu levantas as tuas mãos dizendo que me ama. Hoje tu estás dizendo que não me largas de jeito nenhum. Amanhã tu queres tirar a tua vida. Hoje tu estás falando do amor do Senhor. Hoje tu estás pregando o Evangelho. Hoje tu estás postando nas redes sociais que Jesus Cristo é tudo que você tem. Amanhã você está sendo ajudado porque você não suporta mais o sofrimento que estás vivendo. Esses somos nós. Pequena estatura. Pequenos. Talvez alguns se acham grandes. Talvez alguns se acham grandes porque os outros falam que é rico e chefe de publicano, mas se esqueceram de olhar para si mesmo. Senhor, como podes tu me usar? Nós somos oscilantes, medrosos, impuros, egoístas. Não estou pregando para o mundo, estou pregando para a igreja. Então, Zaqueu, ele sobe numa figueira brava. Uma figueira brava, irmãos, é uma árvore que tinha galhos, troncos fortes e baixos que facilitava a subida das pessoas. As pessoas costumavam subir em figueiras bravas para ficar mais alto. E não era uma árvore difícil de se subir. Não precisava ser um atleta, não precisava ser aqueles caras lá do... A gente vê aqueles vídeos, aqueles caras subindo, né, para pegar coco lá em cima, sabe, naqueles tronquinhos. Como é que os caras conseguem? Não tinha nada a ver. Figueira brava era uma árvore baixa, grossa. Então Zaqueu, ele sobe nessa árvore e ele fica lá em cima, acima da multidão. Provavelmente Zaqueu, quando estava nessa figueira,
As pessoas vendo Zaqueu não percebiam que ele era pequeno. Pelo fato de Zaqueu estar lá em cima, as pessoas não viram a sua pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver Jesus, porque Jesus havia de passar por ali. Sabe o que eu aprendo, queridos? Para que nós venhamos ver Jesus, nós precisamos deixar a multidão, passar por cima da multidão, ir adiante da multidão, não levar em consideração a nossa pequena estatura, e nós precisamos subir. Subir não é fácil. Subir não é fácil, querido. Vá subir um morro. Vá fazer uma corrida, Romualdo. A gente na quarentena estava fazendo uns treinos lá, subindo aquele morro da Ressacada, correndo. Vou confessar, não tem nenhum pessoal do jiu-jitsu assistindo agora não, né? Vou contar uma coisa para vocês. Os caras gigantes, mano. Os caras grandes lá, tá? Jiu-jitsu. Os caras começaram a subir um morrinho ali, o Ederson. A língua já veio para fora. Porque subir não é fácil. Eu não vejo ninguém voando aí. Para que nós venhamos estar lá em cima, é necessário um esforço. Jesus, ele vem até nós, mas por causa da multidão e da nossa pequena estatura, nós temos que subir, assim como Zaqueu fez. Temos que ir para um lugar onde a multidão não nos sufoque, onde a nossa pequena estatura não apareça. Esse texto é lindo de ler, mas se nós formos parar para pensar, nós não estamos dispostos a subir para ver Jesus Cristo. A gente quer que Jesus Cristo venha se manifestar aonde nós estamos. Jesus, ele pode se manifestar em diversos lugares. Jesus Cristo, ele pode realizar a obra na tua vida como você está. Tanto que Jesus, ele convida, vinde como estás. Mas a pregação dele foi sempre da mesma forma: vem como estás, mas não permaneça como tu estás. Vem como tu estás. Vem, pecador. Vem, pequena estatura. Vem, mas não permaneça do jeito que você está. O nosso problema é que nós nos acomodamos da forma que estamos. Está muito bom. Nos acostumamos com uma gota d'água que matou a nossa sede naquele dia. Nos acostumamos com um alimento raso, com uma água barrenta que foi capaz de suprir aquela necessidade momentânea. Mas se nós queremos ver o Senhor de verdade, queridos, do fundo do meu coração eu falo para vocês, eu não estou aqui querendo convencer ninguém. E eu sei, e eu não me refiro propriamente à igreja, mas eu me falo à Batista Filadélfia aqui, mas me refiro geralmente, as pessoas não estão dispostas a ver o Senhor. Se acostumaram com aquele ambiente religioso, se acostumaram, já ouvi Jesus Cristo, ele já falou comigo, mas se esqueceram que o Senhor, ele tem mais a fazer na tua vida. Só que para isso acontecer é necessário que nós venhamos subir. Temos que ir para um lugar onde a nossa pequena estatura não apareça. Eu já falei isso aqui na igreja. 2 Samuel, capítulo 9, a Bíblia fala da história de um moço chamado Mefibosete, filho de Jonatas, filho do rei Davi. Esse homem, ele havia sofrido um acidente quando era jovem. A sua serva o deixou cair e provavelmente ele ficou paraplégico.
E a Bíblia diz que ele rastejava das duas pernas, ele não andava. E quando o rei Davi, ele assume o reinado, após a morte de Saul, o rei Davi, ele propõe algo no seu coração, assim: eu preciso fazer o bem a alguém da casa de Saul, por amor a Jonatas. Eu preciso fazer o bem a alguém. E Davi, ele manda perguntar: existe alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar, para que eu possa fazer bem? E um homem chega e fala assim: ó, tem um jovem, um homem chamado Mefibosete. Ele é filho do falecido Jonatas. Davi então manda trazer Mefibosete. Davi já era rei. Davi já estava estruturado. E ele chama Mefibosete à sua casa, ao palácio. E ele diz para Mefibosete: Mefibosete, tu a partir de hoje, todos os dias, tu vais comer na minha mesa. Mesa é lugar de intimidade. Só sentava na mesa de um rei quem era chegado dele. O rei não comia com qualquer um. O rei só comia com os familiares e as pessoas muito próximas a ele. Então Davi manda chamar esse jovem chamado Mefibosete. E todos os dias ele começa a se alimentar na mesa do rei. Imaginemos a cena, irmãos. Mefibosete, naquela época não tinha cadeira de rodas, provavelmente. Não tinha cadeira elétrica. Então ele saía da sua casa todos os dias e vinha até o palácio. Quando ele percorria esse caminho, as pessoas viam: olha o aleijado ali, o cara que se arrasta no chão, olha o manco, olha só, não tem saúde nas pernas. Quero eu imaginar, irmãos, tudo que Mefibosete queria não era um carro, não era uma casa, não era ser o homem mais rico do mundo. Tudo que ele queria era andar. Tudo que Mefibosete queria era poder ter aquele defeito, aquela pequena estatura apagada. Então ele todos os dias subia até a casa do rei. Quando ele chegava na casa do rei e sentava na mesa, a sua pequena estatura era apagada, porque debaixo da mesa não apareciam as pernas. E diante de todos, Mefibosete era como qualquer um. Na mesa do rei, após ele ter subido, quando as pessoas olhavam, os filhos do rei, as mulheres do rei, os chegados do rei, e olhavam Mefibosete, Mefibosete era como qualquer um. Mas para que ele fosse qualquer um, ele precisava subir e estar em intimidade com o rei, na mesa. Quando ele saía da mesa do rei, Romualdo, o que acontecia? O defeito dele aparecia de novo. Quando ele deixava a comunhão do rei, as pessoas viam: está indo para casa o aleijado, está indo para casa o defeituoso. Zaqueu precisou subir para ver Jesus. Quando nós subimos, aquilo que para nós é um espinho na carne, diante do Senhor não aparece. No verso 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha aqui para mim, queridos. Como que as pessoas estavam acostumadas a olhar para Zaqueu? Ô Zaqueu! Ô Baixotinho! Ô Nanico! Tu é rico, tu é chefe, mas te dou um tapa na orelha aqui. Como que Jesus olha para ele? Zaqueu,
Zaqueu, tu estás aí? As pessoas olham assim. Oh, seu anãozinho, Jesus. Zaqueu. A Bíblia fala que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Sabia de uma coisa? Que os olhos são a única coisa que não envelhece no rosto. Esses dias eu vi, a gente até comentava ontem, eu e a Samara, o meu tio Renê. Eu não sei onde que eu recebi a foto do primeiro bebê Johnson. Não sei quem viu aqui. Primeiro bebê Johnson que teve. Os bebê Johnson, o Ederson, eu e tu não ia ser escalado. Tinha que ser bebê bonito, tá? Carne de pescoço como eu e tu, assim não dá. Olho bonito, bebê, sabe, rosado, bonito. Aí pegou a foto do bebê Johnson de 1900 e bolinha. E como o bebê Johnson está hoje, Douglas? A única coisa que está bonitinha é o olho. É um bebê lindo e um maracujá de gaveta. Com o olhar idêntico. Quando o apóstolo João fala em Apocalipse 19 que o olhar do Senhor é como chama de fogo. O fogo, ele tem o poder de penetrar aonde nenhum lugar consegue penetrar. O fogo, ele é capaz de furar aquilo que nem um machado, nem uma ferramenta muito forte pode entrar. E Jesus, ele tem o seu olhar como chama de fogo. Jesus, ele conhece aquilo que o Cristo vai se tornar. Jesus, ele consegue ver aquilo que nem nós conseguimos ver. Quando nós estamos para baixo, o Senhor, ele é capaz de dizer: tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque o seu olhar é como chama de fogo. Hoje você está assim, mas amanhã você estará assim pelo poder da minha palavra. Aquilo que eu vou fazer na tua vida, tu hoje não imaginas. Tu nem se atém àquilo que eu vou entregar para ti. Por isso eu te digo, tem bom ânimo. Zaqueu. Ô Zaqueu, vocês conseguem ver a diferença de olhar? É assim que Jesus nos vê, Romualdo. As pessoas me veem assim. As situações, as circunstâncias me veem assim. Mas Jesus não, Jesus me vê assim. Eu não conheço ninguém que acredita tanto nas pessoas como o Senhor. Quando nem a minha esposa é capaz de me dizer palavras que venham confortar o meu coração, Jesus Cristo, com os seus olhos, Ele é capaz, com o seu olhar, de me dizer muitas coisas. Eu não sei se vocês já se sentiram vistos pelo Senhor, diante de uma multidão, diante de muitas pessoas, o Senhor olhar para ti: tu és meu filho, eu te escolhi diante de muitos. Sabe por que tu passas por isso hoje? Porque eu estou te forjando. E o Senhor, Ele começa a falar coisas particulares ao nosso coração. Ninguém olha como Jesus olha. Eu aprendo isso nesse texto. Ninguém vê como Jesus vê. Jesus é capaz de ver hoje, em meio à tempestade, uma grande bonança. Jesus é capaz de olhar para um cobrador de imposto, que era mal visto pelos judeus, mal visto pelas pessoas, e ele enxergar salvação. Jesus é capaz de acreditar em pessoas que nós não acreditamos.
Jesus, ele se relaciona com esse tipo de gente, Luísa. Até esse momento não era somente uma troca de olhares. Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. Tu estás aí em cima, agora desce. Para ver Jesus nós precisamos subir. Mas para ter intimidade com Ele nós precisamos descer. Subimos para ver o Senhor, mas para ter intimidade nós precisamos descer. Subimos para vencer a multidão e a pequena estatura, mas para nos mostrarmos a Ele, precisamos mostrar quem somos. Por isso que hipócrita não tem vez com Jesus. Pecador tem vez com o Senhor, mas hipócrita não. Pessoas falhas, pessoas que falam coisas erradas, pessoas que pensam coisas erradas, pessoas que têm muitos erros, muitas falhas, muitos pecados, esse tem vez com o Senhor. Mas aquele que se mostra uma pessoa que não é, esse não tem vez com Jesus. Porque para ter intimidade com Ele nós precisamos descer e mostrar a nossa pequena estatura. Zaqueu estava lá em cima na árvore, diante da figueira brava, em cima da multidão. Ele é um homem, o Senhor viu ele. Mas para ter intimidade, Zaqueu precisou se mostrar. Senhor, esse sou eu. Sou rico, sou bem visto, mas aqui está Zaqueu. Esse homem. Para que Jesus entre nas nossas vidas, temos que mostrar quem nós somos. Pois Ele só pode transformar quem realmente se mostra. No livro de Gênesis, capítulo 32, verso 22, a Bíblia, eu já falei isso algumas vezes na igreja, mas eu acho que convém falar um pouco nesse momento. A Bíblia fala sobre a história de um homem chamado Jacó. Um homem que havia recebido a promessa da parte do Senhor. Neto de Abraão, filho de Isaque. E o significado do nome Jacó é trapaceiro, enganador. Geralmente as pessoas recebiam um nome, e esse nome revelava quem as pessoas eram, o seu caráter. O significado de Abraão, pai de nações. Jacó, o que era? Jacó era enganador. Jacó já havia provado a sua trapaça, o seu jeitinho brasileiro, se é que eu posso falar assim, em algumas atitudes dele. Jacó, ele havia roubado a promessa, por mais que isso tivesse sido um plano da parte do Senhor, do seu irmão Esaú. Jacó depois, então, ele vai para a casa do sogro, ele trabalha, você conhece a história, Deus abençoa ele, mas para que Jacó tivesse crescido financeiramente, sendo abençoado, ele também trapaceou lá com as ovelhas, pegou a ovelha listrada e passou para cá, ele deu um jeito de burlar o sogro dele. Jacó, isso estava entranhado na vida dele. Então, depois que ele sai da casa do sogro, com as suas mulheres, com os seus filhos, com o seu gado, ele havia recebido uma palavra de Deus para que ele voltasse para a sua terra. Então, ele ouve que o seu irmão mais velho, Esaú, aquele que ele tinha trapaceado há muitos anos atrás, estava vindo até ele. E os servos de Jacó dizem para ele assim: ô Jacó, teu irmão Esaú está vindo até ti. Mas ele não está vindo sozinho, ele está vindo com 400 homens. Jacó entendeu naquele momento que a cabeça dele ia rolar.
por vingança, o irmão dele ia requerer aquilo que ele tinha feito, trapaceado há tantos anos atrás. Então diz a Bíblia, em Gênesis 32 e 22, que Jacó ele passa o val de Jaboque. Uma história bem conhecida que vocês conhecem. Então, ele passa as suas mulheres, ele passa os seus filhos, ele passa os seus servos, ele passa os seus bens e ele fica sozinho num lugar. E a Bíblia diz que ele lutou com Deus. A Bíblia fala lutou com um anjo, mas ali era a manifestação do próprio Deus. E ele luta com o Senhor, e a Bíblia diz que o anjo, vendo que Jacó prevalecia, ele toca na coxa de Jacó. Jacó ele recebe um golpe na coxa dele e ele fica manco. O andar daquele homem nunca mais foi o mesmo, após um encontro com o Senhor. E aí Jacó estava lá lutando com o anjo, e Jacó diz assim, ó, se tu não me abençoares, se tu não me der minha bênção, eu não vou te largar. Eu preciso levar vantagem nesse momento, nessa luta. Como eu já levei vantagem com meu sogro, como eu já levei vantagem com meu irmão, como eu já levei vantagem em muitas coisas na minha vida. Eu estou acostumado a levar vantagem, porque eu, se for possível, eu até trapasso. Então o anjo pergunta para Jacó assim, Jacó, qual é o teu nome? Deus estava perguntando para Jacó naquele momento assim, Jacó, qual é o teu nome? Será que Deus não sabia que o nome dele era Jacó? Será que deu uma amnésia em Deus ali, que naquele momento ele não lembrou o nome daquele homem? Não. Deus estava perguntando assim, Jacó, quem tu és? Zaqueu desce. Quem tu és? Então Jacó lhe responde, eu sou o trapaceiro. Eu sou enganador, Deus. Eu fiz muitas coisas erradas na minha vida. Esse sou eu. Eu não vou esconder atrás de uma capa. Eu não vou me esconder atrás de um microfone. Eu não vou me esconder atrás de uma religião. Eu não vou me esconder atrás de uma igreja, de um rótulo de crente. Esse sou eu, Deus, um trapaceiro. Um cara que sonha isso, um cara que pensa isso, um cara que planeja isso, um cara que almeja isso. Esse sou eu, Senhor. Ah, Jacó, visto que tu se mostrasse, visto que tu não és mais um hipócrita, que tu revelou a tua falha, a tua pequenez, a tua pequena estatura, eis que agora o teu nome será Israel. E o anjo tocou na junta da perna de Jacó. Você imagine agora Jacó andando. Ele manquejava de uma perna. As pessoas quando viam o Dani e viam agora que ele não anda mais da mesma forma. Existe algo diferente no caminhar desse homem. Porque ele se mostrou, porque ele desceu e revelou a sua pequena estatura. Eu não sei que tipo de oração que você faz ao Senhor. Se você é uma pessoa acostumada a simplesmente dizer Deus me abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo, ou se você abre uns currículos para o Senhor. Deus, como eu posso pensar isso? Deus, tu viu meu sonho hoje? Deus, tu viu que tu me abençoou e eu não consigo compartilhar nada? Senhor, tu viu a dificuldade que eu tenho em perdoar? Eu prego sobre perdão, eu canto sobre perdão, eu posto sobre perdão, mas quando uma pessoa me fere, eu quero colocar as minhas razões. Senhor, meu nome é Jacó. Eu sou Jacó, Deus. Tá bom, Deus, eu estou descendo da árvore.
Esse sou eu. Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Eu não vou dar uma passadinha lá, mas eu vou dormir na tua casa. Eu vou passar um dia contigo. Por que tu descesse? Por que tu subiste para me ver e tu descesse para se mostrar? Hoje eu vou entrar na tua casa. Jesus não disse isso a Zaqueu. Mas Jesus já estava pensando: esse homem nunca mais será o mesmo. Porque aonde eu entro, ali eu transformo. Aonde eu entro, tudo se faz novo. Jesus, ele comeu com Zaqueu. Jesus, ele dormiu com Zaqueu. Jesus, ele viu o relacionamento de Zaqueu com a sua esposa, com os seus filhos. Se Zaqueu tinha ido no CrossFit, Jesus foi no CrossFit com ele. Se Zaqueu foi trabalhar, Jesus foi com ele. Se Zaqueu foi no mercado, se Zaqueu foi dar uma volta de carro e foi fechado no trânsito, Jesus estava do lado dele naquele momento. Jesus estava no dia daquele homem. E aonde Jesus está, as pessoas não são as mesmas. Não somos os mesmos não por causa de nós, mas por causa da presença de Jesus. A presença de Jesus nos constrange. A presença do Senhor nos transforma. A presença do Senhor, a sua doçura, o seu olhar, as suas palavras são capazes de mudar o nosso jeito. São capazes de mudar quem somos. Porque Jesus entrou na casa daquele homem e pousou ali. Jesus, ao entrar na casa de Zaqueu, e eu já caminho para o fim, irmãos, desculpa se eu estou falando demais. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, os hipócritas, os fariseus, começam a falar: olha lá, Jesus entrando na casa de um pecador. Verso 7, e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. O meu Jesus, ele tem essa capacidade de entrar num ambiente onde as pessoas chamam de ambiente impuro e transformar naquilo um ambiente puro. Jesus, ele tem essa capacidade que muitas vezes nós, Luísa, não temos. Jesus, ele senta com um cobrador de imposto e come com ele. Nós não, nós somos santos. Nós somos crentes. Nós somos da igreja. Nós somos evangélicos, então nós não podemos nos relacionar com pessoas dessa índole. Jesus, ele entra na casa desse homem. Ele não se torna um cobrador de imposto. Ele não se torna um chefe de publicano. Mas ele influencia essa casa a nunca mais ser a mesma. Nós não. Nós dizemos: eu não vou lá, Cris. Eu não posso ir lá. Porque eu sou um pastor. Onde já se viu o pastor se vestir assim? Onde já se viu o pastor ser assim? Onde já se viu o pastor falar assim? Isso não é fala de pastor, isso não é jeito de pastor. Pastor não pode ser assim. O meu Jesus, ele entrava naquele lugar e se equiparava com essas pessoas. Não fazia o que eles faziam, mas Jesus se tornava como eles. Jesus era capaz de sentar com uma criança, de abraçar uma criança e a criança se sentir igual. Nós não, nós somos muito ocupados. Nós achamos que uma pregação num púlpito é mais importante do que uma pregação
num culto infantil. Nós achamos que ter tantos seguidores, ser conhecido pelo nosso ministério é mais importante do que se sentar com um pecador. Nós nos achamos superiores aos pecadores. O meu Jesus não. O meu Jesus me ensina a ter relação com essas pessoas, a abraçar essas pessoas, a beijar essas pessoas. Aqueles que estão próximos a mim sabem. Eu tenho um ministério aqui na igreja, meu querido. Sirvo os irmãos aqui, mas o meu coração arde por perdidos, por pessoas que ainda não conheceram o Senhor. Eu abraço essas pessoas e beijo como se elas fossem eu, porque eu aprendo isso com meu Jesus. Não é pelo fato deles ainda não verem Jesus e não terem uma relação com o Senhor que eles são piores do que eu. Eles precisam de mim, assim como as pessoas precisam de você. No verso 8, e levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu restituo 4 vezes. Sabe o que Zaqueu fez aqui? Zaqueu, ele obedece à lei. Êxodo 22, capítulo 1, a lei falava que se alguém tivesse roubado ou furtado, precisava devolver aquele que o roubou 4 vezes. Mas Zaqueu, ele não fica somente na lei. Zaqueu, ele não obedece à lei somente. Zaqueu, ele vai além. Ele fala assim: Senhor, além de devolver 4 vezes, além de obedecer à lei, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu, ele revela o coração de um homem convertido, que não fica somente no âmbito da lei, que eu tenho que fazer isso, que eu sou obrigado a fazer isso, porque eu tenho que dar essa quantia, porque eu tenho que obedecer, porque eu tenho. Os judeus, os fariseus, eles faziam por obrigação, porque a lei dizia. Mas um coração que recebe a visita de Jesus na sua casa, ele não faz por obrigação, ele faz por amor. Ele faz de forma voluntária. E aqui Zaqueu, ele oferece metade dos seus bens aos pobres. Você, quando Jesus entra na sua casa, você pode oferecer outras coisas. Talvez não seja recurso financeiro, você vai oferecer outra coisa. Não porque a igreja está te pedindo, não porque o pastor falou que você tem que fazer isso, mas porque Jesus entrou na tua casa e você ficou constrangido. Você ficou extasiado com a presença desse homem, com o amor desse homem. Esse homem entregou a sua vida por ti na cruz. Esse homem morreu no teu lugar. Meu Deus do céu, o que eu posso fazer para te agradar, Senhor? Não tem a ver com lei, tem a ver com amor. Zaqueu, ele preferiu ficar mais pobre nessa vida e mais rico para com Deus. Talvez Zaqueu, após essa atitude, ele perdeu alguns seguidores, porque ele ficou mais pobre e as pessoas gostam de se aproximar dos ricos. Talvez após essa atitude, Zaqueu, ele perdeu alguns amigos, porque quando você desce de padrão, você não consegue mais conviver com outras pessoas, porque as pessoas estão acima de você. Zaqueu preferiu perder algumas coisas nessa vida para ganhar na vida eterna. No verso 10 diz: porque o Filho do Homem, ou melhor, no verso 9, e disse o Senhor: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Fariseus, judeus, vocês que estão me julgando por eu estar aqui na casa de um pecador,
Vocês se acham filhos de Abraão porque vocês têm a herança genética. Vocês são judeus. Mas esse também é um filho de Abraão. Vocês se acham filhos de Abraão por causa da descendência humana. Esse é filho de Abraão por causa da descendência espiritual. Houve salvação nessa casa. E não ficou nisso. Não foi somente Zaqueu que foi salvo, mas houve salvação naquela casa. A transformação que Deus fez no coração de Zaqueu, isso se estendeu à sua esposa, aos seus filhos, aos seus amigos. Quando Deus faz algo na tua vida, isso, não sei se é essa palavra certa, mas obrigatoriamente, isso se estende às pessoas que estão em sua volta. As pessoas vão ser tocadas também com esse amor. As pessoas vão ser constrangidas com esse amor. E elas vão se voltar para Deus. E diz o verso 10, porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E doente, lugar de doente é no hospital. Doente é quem reconhece. Sabe aquelas pessoas, Romualdo, que está cheio de problema, mas não reconhece que tem problema? Sabe aquela pessoa que tem um monte de problema dentro de casa, dentro do coração, dentro da mente, mas não reconhece? Essas pessoas se acham sãos. Jesus, ele não veio para aqueles que se acham sãos, mas aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus Cristo vem para quem reconhece a sua pequena estatura. Jesus Cristo vem salvar aquele que está perdido. Nós cantamos a última canção aqui. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Você olha para a tua família, você olha para o teu trabalho, você olha para a tua saúde, você olha para aquilo que Deus te deu, né, de bens, e você olha para tudo isso e fala assim: Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu estou perdido. Eu tenho tudo isso. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos, eu tenho um bom trabalho, eu tenho saúde, eu faço crossfit. E eu estou perdido, Senhor. Se não for o Senhor na minha vida, eu não consigo nem respirar. Se não for o Senhor na minha vida, eu não sei andar, Deus. Eu parece que me sinto uma criança dependente do Senhor. Eu estou perdido. Eu vim salvar aqueles que estavam perdidos. Essa palavra do Senhor não se refere somente àquele que ainda não conheceu a Jesus, que está perdido, que ainda não recebeu a vida eterna, mas aquele que mesmo tendo a vida eterna, nessa vida reconhece que está perdido sem o Senhor. Por isso que bem-aventurado é um homem que reconhece a sua dependência de Deus em todas as coisas. Talvez hoje no seu trabalho você se acha bem-sucedido e você se acha instável, você se acha forte, é tudo bem, está tranquilo agora, mas bem-aventurado é se você enxergar na tua profissão: Senhor, se não for o Senhor no meu trabalho, eu estou perdido, Deus. Você olha para a tua saúde, você olha para todas as áreas da tua vida: Senhor, se não for o Senhor aqui nesse casamento, que é maravilhoso aos olhos dos outros, se não for o Senhor aqui, Deus, perdido.
perdido. Se não for o Senhor na minha saúde, eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu estou bem, Senhor. Mas se não for o Senhor amanhã, eu não sei o que vai acontecer comigo. Perdido. Eu vim salvar aquele que está perdido. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Minha vontade era abraçar todo mundo agora. Orar, impor as mãos. Nós vamos respeitar isso. E quem vai tocar em você nesse momento é o próprio Deus. Eu sei que existem pessoas nesse momento que estão recebendo o toque de Jesus. Talvez algumas pessoas nos seus lares estão recebendo essa palavra, estão se sentindo abraçadas pelo Senhor. O meu desejo nessa noite, como pregador, como profeta, como ministro da palavra, é que você nunca mais seja o mesmo. Que você dependa de Jesus Cristo para todas as coisas. Que o Senhor revele a sua pequena estatura. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da tua presença. E como é bom te sentir, Pai. Como é bom receber o teu toque. Como é bom sentir a tua presença. A nossa oração nesse instante é que nós sejamos, Senhor, como esse homem, Zaqueu. Um homem que, apesar de ser bem visto pelos outros, esse homem reconhecia quem era. Jesus transforma a nossa casa. Jesus muda a nossa casa, muda a nossa vida. Transforma, Senhor, da forma que queres. E que em nome de Jesus, a tua presença, por causa dela, somente por ela, venha mudar quem somos por completo. Que haja salvação na nossa casa. Que haja salvação nos nossos familiares. Que haja salvação nos nossos filhos. Que haja salvação naqueles que estão perdidos por intermédio de nós. Não porque somos, mas porque Jesus Cristo é em nós. Que a tua glória, Senhor, nos toque e nos acompanhe. E nos leve, Senhor, para os nossos lares. Debaixo da tua bênção. Em nome de Jesus nós oramos. E te agradecemos. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, querido. Que Deus te abençoe, você vá na paz. Uma boa semana aos irmãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.